Fala galera, beleza? Hoje o vídeo não tem nada a ver com kitesurf, não tem nada a ver com Lençóis Maranhenses. A verdade é que veio uma história na minha cabeça e eu pensei em fazer uma música com ela. Pra quem me conhece sabe que eu já escrevi algumas músicas. Só que aí essa história foi se desenhando de forma que eu pensei, pô, isso aqui não vai caber numa música, vai ter que ser num outro formato. Comecei a escrever, saiu um conto. E é esse conto que eu quero apresentar para vocês. Então eu vou ler ele aqui para vocês e espero que vocês gostem. O conto ele possui 2 capítulos e não tem título. O título eu vou deixar para vocês colocarem aí na descrição do vídeo. Então vamos lá? Capítulo 1. Era uma tarde ensolarada de junho de 2050, quando chegou o alerta de emergência internacional. Em 72 horas, uma série de desastres naturais, provocados por décadas de negligências à preservação do ecossistema da Terra, iria dar fim a qualquer possibilidade de existência da vida humana. Agora era oficial. Em 3 dias, os seres humanos seriam extintos. Como era de se adivinhar, essa notícia foi um verdadeiro caos. Pessoas choravam, se abraçavam com medo da morte iminente, alguns simplesmente preferiam não acreditar, enquanto outros corriam para realizar seus desejos contidos durante anos de uma vida de severas repressões. Os que tinham fé em Deus rezavam, e os que não tinham rezavam mais ainda, como que tentando de alguma forma compensar anos de descrença ou simplesmente garantir o seu lugar no céu, caso estarem errados em suas convicções. Foi realmente um dia desolador. As famílias se reuniam e todas as conquistas e bens que as pessoas tinham acumulado de repente não serviam mais de nada. Há quem acreditasse que diante de uma data tão curta de existência, algumas pessoas iriam se deixar levar pelos seus lados mais primitivos e iriam buscar o que sempre desejaram a qualquer custo, mesmo que para isso precisassem recorrer aos mais hediondos métodos. Mas, inacreditavelmente, o que se viu foi justamente o contrário. A taxa de criminalidade nesse dia foi baixíssima, quebrando recordes há muitos anos inalcançáveis. As lojas com seus componentes eletrônicos cada vez mais tecnológicos, as concessionárias de carro, as joalherias e até mesmo os bancos estavam na mais completa ordem. Nada tinha sido saqueado. Tudo tinha perdido valor e aparentemente ninguém queria passar os seus 3 últimos dias desfilando de Porsche com joias de ouro no pescoço. As pessoas queriam apenas uma coisa: encontrar uma solução. Claro que haveria de ter alguma forma deles sobreviverem. Eles eram os humanos, os donos da Terra, o ser mais inteligente do planeta. Passaram por diversas crises e sempre encontraram uma solução. Mas dessa vez era inevitável. O alerta só tinha sido dado a toda a população depois de semanas de reuniões e congressos com os mais brilhantes cientistas que haviam sobre a face do planeta. Todas as nações, todas as tecnologias já criadas, todos os bilionários, junto a todas as mentes mais criativas do mundo, chegavam a uma mesma conclusão: que dessa vez o fim era indiscutível e não havia nada que pudesse ser feito para evitar tal desastre. O dia seguinte ao terrível anúncio foi de um marasmo total. As pessoas pareciam anestesiadas com o sentimento de impotência ao seu tão breve extermínio. Apenas os bares e as igrejas estavam lotados de gente. Se houve alguma coisa positiva, foi que agora nenhuma ideologia política ou desavença qualquer era motivo de conflitos. Foram diversas as reconciliações entre pessoas que não se falavam há anos, e havia uma imensa comunhão e comoção geral que pairava no ar. Pela primeira vez, todos compartilhavam do mesmo sofrimento, onde não havia ali ninguém mais beneficiado que outro. E talvez foi justamente esse o motivo de uma real e verdadeira união em volta de uma reciprocidade mútua. O que ninguém sabia é que durante as semanas anteriores, nas inúmeras reuniões secretas entre líderes mundiais e cientistas, um plano tinha sido elaborado não para salvar a própria espécie, mas para preservar a própria memória e conhecimento adquirido. Há muitos anos atrás, empresas multibilionárias haviam estudado a possibilidade de uma colonização em Marte, mas os resultados foram desanimadores. Não havia forma de um ser humano habitar aquele lugar. Porém, era possível criar robôs que fossem previamente preparados para aquelas condições, munidos com uma inteligência artificial
que tinha se desenvolvido de forma satisfatória nos últimos 20 anos e já possuía um enorme banco de dados capaz de gerir as mais diversas questões. Bastava inserir neles a capacidade de se autofabricarem e enviá-los numa viagem espacial junto com um grande estoque de material para sua automanutenção e pronto. Eles, carregando em seus HD toda a milenária história da humanidade, seriam o legado da raça humana para um futuro que já não a pertencia mais. E assim foi feito. No terceiro dia, após o tal alerta, milhares de máquinas contendo a esperança na perpetuação da lembrança de um povo partiram com destino ao planeta escolhido. E como tinha sido previsto, ao término das 72 horas, começaram os grandes desastres naturais. A Terra, com todo o seu poder adaptativo, se manteve firme e imponente no espaço. Porém, a espécie que acreditava ser a dona do planeta estava oficialmente extinta. Capítulo 2. Era uma tarde, já não tão ensolarada, do ano de 5050. Por 3.000 anos, os robôs haviam explorado e colonizado o planeta Marte. Devido a muito esforço, produziram grandes avanços tecnológicos capazes de extrair daquele lugar matérias-primas para a fabricação de novos componentes para seus corpos biônicos. Sempre que um deles percebia que sua bateria já não se recarregava com eficiência ou que seus dispositivos estavam ficando velhos e inutilizados, eles rapidamente conseguiam fabricar um novo robô com peças novinhas e, através de uma sofisticada conexão, conseguiam transmitir os seus dados e arquivos contidos em seus HDs para esse novo ser, que eles passavam a chamar de filhos. O problema é que, mesmo com toda a tecnologia, a conexão em Marte ainda era muito instável. E durante essas transferências de arquivos tão pesados, era muito comum diversos dados serem corrompidos e se perderem no meio do processo. Foi dessa forma que, aos poucos, uma grande parte do acervo que eles tinham sobre os seus antepassados fora se perdendo, até restar uma vaga noção do que um dia tinha sido a tal raça humana. O que se falava é que muitos anos atrás, seres de um outro lugar chamado Terra haviam lhes dado o dom de existir. Não se sabia muito bem o porquê das coisas serem como eram, mas de fato haveria de ter um Criador. Haveria de ter alguma inteligência superior que os tivessem gerado, e haveria de ter alguma razão especial para estarem naquele planeta. Mas as informações eram escassas. Desse ser criador da existência, eles tinham apenas uma denominação: humanos, que aparentemente os tinham projetados e desenhados baseando-se em sua própria imagem e semelhança. Essas indagações referentes à própria origem foi algo muito novo para os robôs. Seus códigos binários não conseguiam compreender a complexidade das dúvidas. Eles eram programados para entender apenas sim ou não, 0 ou 1. Não havia espaço para talvez. Todas essas questões geraram neles algo inédito para suas inteligências artificiais, que eram as inquietações naturais. Esse foi um grande marco na história daquela nova sociedade que se formava. Todo esse desejo de compreensão do inexplicável gerava neles uma imensa angústia e aflição. E a esse novo sentimento eles deram o nome de vida. Muitos robôs não acreditavam nessa história de um ser criador e defendiam a tese que sua origem devia estar relacionada a anos de evolução de um parafuso qualquer. Outros questionavam então se havia mesmo um criador, quem o teria criado? Enquanto outros acreditavam cegamente que um dia um humano apareceria naquele planeta para levar todos os robôs de volta para a Terra. As perguntas eram inúmeras e as conclusões eram quase nulas. A resposta para a vida se tornou uma obsessão por aquela nova civilização, que nunca conseguiu e jamais conseguirá compreender a complexidade do porquê estarem lá. E com isso, a raça humana concluía a sua jornada de existência. E perante aquele específico planeta, dentro de um tão vasto universo, ela tinha finalmente alcançado o panteão dos deuses. Bom, galera, esse foi a história que eu escrevi. É um conto, uma história louca que veio na minha cabeça. E eu queria divulgar, eu queria mostrar para as pessoas. Então eu escrevi esse conto e estou postando aqui no canal Aloha. Beleza? Se você gostou do conto
ou se você não gostou também, deixa seu comentário aqui que vai ser um prazer ler. Se você tiver uma ideia para o título, deixa aqui embaixo também. E tamo junto, se inscreva no canal, até a próxima, aloha!